As 7 igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, representam a história completa do cristianismo, desde o Pentecoste até o arrebatamento. Capítulo 2 e 3 do Apocalipse é a história da igreja. O número 7 fala de totalidade, ou seja, a história completa, o ciclo completo, a era completa. As 7 cartas do Apocalipse foram escritas para fornecer então essas chaves que pode manter a igreja vibrante do Pentecoste ao arrebatamento. Vamos para a chave de número 1, capítulo 2, verso de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Todas as cartas começam com essa expressão: escreve ao anjo da igreja. Todas as 7 cartas. A ênfase aqui, a chave de número 1 aqui, é exatamente o cuidado, a atenção que nós temos que ter para com o ministério da palavra. Escreve, ou seja, tudo que Deus planejou e tem a fazer na igreja, nas nossas vidas individuais, Ele o fará através daquilo que Ele já escreveu. Está escrito. A palavra escrita, revelada por Deus, essa palavra tem poder. Quase sempre o motivo da fraqueza espiritual nossa ou da igreja como coletivo se dá por um distanciamento da palavra do Senhor escrita, a palavra revelada. Tem gente pregando sem nada de Bíblia nas igrejas, nada de Bíblia. Conhecimento humano, irmão e tal, porque Deus faz isso, Deus faz aquilo. Ele está falando que Deus faz, mas ele não tem um texto da Bíblia, às vezes para calcar aquela afirmação. Segundo, tem aqueles que pregam sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus, a Bíblia é o livro inspirado, sabemos de tudo isso que ela é estudo, mas ainda não pregou a Bíblia, ainda está falando sobre a Bíblia. E uma minoria, mas muito reduzida, prega a Bíblia, prega não sobre a Bíblia, mas prega a Bíblia. Aqui no Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz: escreve ao anjo da igreja. Tudo que Jesus queria corrigir, aperfeiçoar e adestrar a igreja estava na carta. Escreve ao anjo da igreja. Ele, quem ia receber a carta, tinha que se ater ao que está escrito na carta, tinha que ler, tinha que obedecer, tinha que ensinar aquilo, tinha que viver aquilo. Então, este compromisso, esse mergulho direto do crente, do pregador, do pastor na Bíblia, está precisando muito voltarmos a essa autenticidade novamente. Nós temos que voltar àquele tempo em que todos os crentes falavam: está escrito, irmão. E qualquer dúvida, não, peraí, vamos procurar o versículo, vamos ler para ver se é assim na palavra de Deus. Você entendeu? Não ficar apenas com uma série de interpretações e afirmações que são jogadas no vento aí, as pessoas pegam como se fosse Bíblia, e na realidade não é. Então, este primeiro pensamento aqui é que uma das chaves do avivamento está em dar atenção ao ministério da palavra. O ministério da palavra, primeiro, é ter um contato direto com a Bíblia. Segundo, orar a Deus para que todos os nossos pregadores, pastores, sejam homens completamente dedicados ao estudo da Bíblia, à leitura da Bíblia, à preparação de mensagens que tem muitos textos da Bíblia. Se você ouvir uma mensagem e o pregador citar a Bíblia toda hora, você tem certeza que é a palavra de Deus. Aí você tem a certeza. Se ele citar cada versículo coerentemente, numa interpretação sadia, você tem certeza que é a palavra de Deus. Sabe por quê? Não haverá e não há possibilidade de ter avivamento fora do que a Bíblia fala, do que a Bíblia ensina. Sabe por quê? Porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quando o homem fala, a palavra dele bate em você, não produz nada. Mas quando ele menciona a palavra de Deus, palavra viva,
que permanece para sempre, ela como uma semente incorruptível, ela cai dentro do seu coração, no seu espírito, e ela começa a produzir em você fé autêntica, alegria verdadeira, entusiasmo, convicção, certeza. Então, quanto mais Bíblia, mais fé. Quanto mais Bíblia, mais certeza, mais convicção. Os apóstolos entenderam a importância de se consagrarem ao ministério da palavra. Pedro disse: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que era isso, irmão? O que Pedro estava dizendo naqueles dias, quando surgiu problemas na igreja, que tinha que socorrer as viúvas dos hebreus, dos gregos, e estava havendo uma murmuração na igreja, um verdadeiro problema na igreja, e Pedro começou a ficar meio confuso e disse: se nós sairmos agora para começar a ficar só visitando e só conversando com o cliente, tentando apaziguar probleminha, questículas de relacionamento, a hora do culto nós não tem mensagem para pregar, na hora do culto nós não tem assunto de Deus para falar. E olha, naquela época não tinha o Novo Testamento, então eles tinham que orar, ler o Velho Testamento, receber a iluminação de Deus para ter interpretação à luz do que seria o Novo. Então eles tinham que buscar de Deus para saber pregar, por exemplo, lá no livro de Isaías, dentro da realidade do Novo Testamento. Ainda não tinha Novo Testamento. Então eles disseram: nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Hoje a gente tem a Bíblia, mas mesmo assim nós precisamos de orar a Deus, para Deus nos dar a palavra viva para aquele culto, a palavra que vai aquecer o coração, que vai transformar vidas. Porque não é você dizer assim: chega lá, eu abro em qualquer lugar e prego, porque eu tenho muita experiência. Isso não funciona, não é assim não. Deus nos dá mensagens específicas para cada culto, mas você tem que orar a Deus, dizer qual é a palavra para hoje. Aí Deus vai te guiar nas escrituras, então você vai para a palavra, e vai fazer suas anotações, vai fazer suas meditações, e vai orar. Aí quando você traz a palavra, ela resolve problemas, responde perguntas, satisfaz o coração, muda vidas. Então Pedro diz: se nós largarmos aqui o ministério da palavra, como disse um certo pastor, tinha entrado na igreja alguns ratos. Vamos fazer um simbolismo. Tinha entrado na igreja alguns ratos, por isso estava tendo contenda entre os irmãos, havendo murmuração. Pedro disse: se nós sair correndo atrás desses ratos, para tentar eliminar eles, a porta fica sem vigilância, e outros ratos vão entrar, porque nós estamos correndo atrás de 3, 4 ratinhos aí. Pedro entendeu o seguinte: se nós ficarmos na oração e na palavra, é como se nós estivéssemos na porta da igreja. Se entrou 3, 4, elejamos diáconos para correr atrás dos ratos, e nós não larguemos a porta, fiquemos lá onde Deus nos colocou, ministério da oração e da palavra. E resolveu. Rapidamente houve uma tranquilidade na igreja primitiva. Vamos para a segunda chave, senão não dá para ver todas. A segunda chave para o avivamento permanente tem a ver com o capítulo 1 do Apocalipse. A Bíblia diz que quando João está ali, ele foi arrebatado em espírito na ilha de Patmos, e ele foi arrebatado em espírito, ouviu atrás dele uma grande voz que dizia para ele escrever para as igrejas. Verso 12 diz: e virei para ver quem falava comigo, virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. Daí ele vai descrever agora a visão do Cristo glorificado. A visão do Cristo glorificado. Não era mais o Cristo terreno, era o Cristo celestial. Não era mais o Cristo apenas que vivia na Judéia, o Cristo apenas circunscrito a alguns quilômetros ali. Era o Cristo que enchia todo o universo agora. Esta visão é uma das chaves, a visão do Cristo glorificado. Preste atenção. No capítulo 1 do Apocalipse, então, João tem essa visão. No capítulo 2 e 3, Jesus abre cada carta que ele envia. No capítulo 2 e 3, cada carta que ele envia, ele abre a carta mencionando um aspecto da visão para as igrejas. Olha o capítulo 2, onde lemos, verso 1:
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Aí ele vai pegar uma característica: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Para cada igreja ele vai lembrar um aspecto da visão. Entenda isso. O que a Bíblia quer que você entenda aqui? É que a igreja do Senhor em todos os tempos precisa ter uma visão permanente do Cristo glorificado na sua visão celestial, no seu entendimento espiritual. A igreja precisa de ter essa visão permanente. Cristo apareceu para João e depois repetiu as suas características para as igrejas. A igreja precisa então ter sempre diante dela a visão do Cristo vencedor, do Cristo glorificado. Jesus estava dando aquela revelação para João lá no começo da era cristã, nos primeiros dias da igreja na terra. A igreja teria uma caminhada de mais de 2000 anos, como estamos aqui agora em 2017, e não sabemos quanto tempo teremos que esperar para que ele volte. Ou seja, os problemas vão aumentar, as perseguições virão, a incompreensão vai aumentar, os ímpios vão continuar blasfemando e vão piorar cada vez mais. A igreja precisava de ter alguma coisa que sustentaria ela até esse encontro com ele. Jesus sabia disso. E uma das provisões de Cristo foi dar para a igreja esta visão, a visão do Cristo vencedor, do Cristo glorificado. É coisa extraordinária. Jesus pegou João lá na ilha de Patmos, há mais de 2000 anos atrás, e Jesus abriu uma janela no céu e disse: sobe aqui, João, eu vou te mostrar as coisas que depois dessa devem acontecer. E o Senhor Jesus, como quase parecendo uma ficção, tipo de uma, no mundo normal nosso, seria uma ficção, porque seria como a máquina do tempo. O Senhor Jesus pega João e diz o seguinte: vamos fazer uma viagem. E ele viaja com João no tempo. Nós estamos aqui, João passou já na frente nossa na viagem, ele passou por cima da nossa cabeça com Cristo. Sim, ele passou, nós estamos aqui, ele passou, ele foi lá no fim, ele viu o trono de Deus, ele viu o mar de vidro como cristal, ele viu a preparação dos cavaleiros para sair distribuindo juízo sobre a terra, ele viu quando os selos foram desatados, ele viu o toque das trombetas, o derramar das taças, ele viu a convulsão no planeta Terra, ele viu a besta emergir do mar, ele viu o governo do anticristo, a sua marca, as suas perseguições e os milhares de mortos. João viu a grande multidão que se apresentou diante do trono de Deus depois que as perseguições foram desencadeadas. João viu as nações se preparando para o Armagedon. João viu o Armagedon. João viu o céu abrir. João viu Jesus descendo. João viu a nova Jerusalém. João viu o novo céu e a nova terra. Deus fez João viajar no tempo, há mais de 2000 anos na frente da sua época, para nos dar a visão do Cristo glorificado. Você sabe que é esta visão que tem mantido a igreja de pé em todos esse tempo? Porque neste livro, o livro do Apocalipse, você pode sofrer neste mundo, você pode ter perseguição, os ímpios podem triunfar sobre nós, muitas vezes, às vezes a injustiça ganha, às vezes as coisas saem tudo errado, mas você lê aqui, está escrito: e eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro, e pelo testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Você lê aqui, e você sabe o fim de Satanás: ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Você vê aqui o fim das nações injustas, dos governos injustos. Você vê aqui o trono do Rei Jesus. Você vê o milênio, o reinado glorioso do Senhor. Você vê tudo isso. Então esta visão, ela tem que estar diante da igreja. Ou seja, a igreja não pode ficar contentando com mensagenzinhas que apenas diz: olha, se você vier para a igreja, você vai ter um bom emprego. Essa mensagem é fraca. O indivíduo vai largar de mão pensando nisso, mesmo que ele tenha um bom emprego, mas na frente tem um problema.
Mas na frente surge outro contratempo. Você viu para a igreja, você vai ser empresário, você vai ser... Irmão, Deus pode fazer tudo isso para os seus filhos, mas não é isso que vai sustentar a gente até o arrebatamento. O que nos sustentará até encontrar com o Senhor Jesus é a visão do Cristo glorificado. Ele reina, Ele é vencedor. Satanás tem que respeitar o nosso Cristo, porque Ele venceu na cruz. Ele esmagará a cabeça da serpente, Ele destruirá a força do mal. Ele está vestido de vestes talares, Ele tem um cinto de ouro, os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, e a sua voz é como de muitas águas. Ele vai reinar, Ele vai julgar as nações, Ele vai fazer valer a justiça eterna, Ele vai selar os santos dos santos, Ele vai expiar toda a iniquidade, já expiou e vai fazer valer essa expiação. Essa visão precede o avivamento. Isaías só foi o profeta que foi depois que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ou seja, o Senhor reina. Só quem sabe que o seu Deus reina, só quem tem a certeza que o seu Cristo está ressurreto, cheio de poder e autoridade, só quem tem essa certeza pode andar nesse mundo ímpio, mal, perverso, com alegria nos seus lábios, com sorriso, com fé, com otimismo, com esperança. Só quem tem essa esperança, só quem tem essa visão tem essa esperança. Visão, a visão que temos do Senhor determina a qualidade da nossa fé, a força do nosso trabalho, a pujança da nossa esperança. De onde vem essa pujança da esperança do cristão? Vem da visão que ele tem do Cristo glorificado. Quando Paulo foi indagado pelo rei Agripa, porque ele tinha aquela força para pregar o Evangelho, porque ele estava pregando o Evangelho no mundo inteiro. Agripa, o rei Agripa estava impressionado com aquele homenzinho frágil ali, e disse: Paulo, de onde vem essa força? Por que você não para de pregar? Você está sendo perseguido, você está para morrer, os judeus querem te matar, você está preso. Paulo disse: rei Agripa, eu não podia ser desobediente à visão celestial. O Senhor me apareceu na estrada de Damasco, eu vi o Cristo ressurreto, eu contemplei a sua majestade, eu me rendi a Ele, eu sou um súdito do reino que nunca será vencido, num reino que nunca passará. Eu tenho a impressão que Paulo deve ter pensado assim: rei Agripa, o Império Romano é poderosíssimo hoje, mas vai acabar, vai deixar de existir, mas o reino a quem eu represento nunca será abalado. E acabou, já foi Agripa, já foi todos os imperadores romanos, já foi todo o Império Romano, acabou, nem vestígio mais. Mas onde está o reino de Deus? Enchendo a terra. Está enchendo a terra, está sobre toda a terra. Glória a Deus. Terceira chave, capítulo 2, verso 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Até aqui por enquanto. Terceira chave: conservação e manutenção dos princípios que o Senhor já provou. A igreja precisa de ser sábia. Tem algumas coisas que Deus já provou. O que temos que fazer? Conservar e manter tudo que o Senhor já provou. Aqui ele está falando para a igreja de Éfeso. Ele tem algumas observações negativas, corretivas. Eu vou falar sobre isso mais na frente, que é a quarta chave. Mas nessa terceira chave, ele faz o que? Jesus reconhece o que a igreja estava fazendo de bom, certo, correto. O que devemos fazer? Devemos zelar por isso. Devemos conservar essas coisas e não mudar, porque elas já foram aprovadas. A igreja tem errado no sentido de que a virtude na igreja é inovar. Cada dia tem que ser diferente uma coisa, cada dia tem que sair uma novidade, e nessas inovações a igreja está trazendo para dentro dela modismos extra-bíblicos, pensando que é inovação a grande virtude. Não, tem coisas que Jesus já provou, nós não deveríamos abrir mão dela nunca, porque da época que eu converti para cá, Assembleia de Deus,
começou a copiar modismos de igrejas neopentecostais que nem experiência de direito tinham com Deus. E muitos pastores novos andam copiando coisas e nem sabem de onde elas surgiram e que não servem para nada. Essa Assembleia de Deus no Brasil começou em 1910. Primeiro, uma igreja de profundo comprometimento com a oração. Os crentes assembleianos oravam. Jesus aprovou isso, tanto que ele aprovou que foi um movimento que houve mais batismo com o Espírito Santo no mundo. Por quê? Porque os crentes vinham para uma igrejinha de terra batida, folha cobrindo, coisa muito simples, mas dobrava o joelho na terra batida e molhava aquela terra de lágrimas. Por quê? Porque não tinham pregadores eruditos, porque os pastores eram homens simples, semi-analfabetos, então eles sabiam que tinham que buscar direto do céu, quem era que podia abastecer eles era Jesus, então eles não sabiam que não podiam contar com erudição, nem com muito dinheiro, não tinha dinheiro nenhum, tudo era muito pobre, tudo era muito difícil, mas aí então eles oravam, e com isto o Senhor os enchia do dom celestial. Estava aprovado isso, irmão, não podia parar, não podia largar disso. Por que que o culto de oração esvaziou? Porque o Senhor já tinha deixado claro que aquilo agradava a Ele. Nós tínhamos que conservar e manter isso, porque já foi aprovado por Deus. Segundo, a simplicidade. A simplicidade de querer ser santo, de separar-se. Então, todo cuidado em tudo, no jeito de pentear o cabelo, no jeito de vestir, no jeito de fazer a roupa, no jeito de andar, tudo nós queríamos, pelo menos eu ainda me incluo nesse grupo, nós queríamos que o mundo soubesse que nós não somos deste mundo. Nós queríamos que ficasse claro que nós queremos ser recatados, decentes, puros para Deus. Ninguém fazia isso com vaidade. Depois começaram os pregadores tolos, querendo desmantelar o que Deus tinha provado, dizer, essas irmãzinhas, cabelo comprido, vestido comprido, mas a língua muito grande. Não era nada, as irmãs oravam, não tinha língua grande, coisa nenhuma, eram pessoas de oração, eram humildes, mas aí para uma coisa se aceita, eles denegriam a outra, derrubando princípios que já estavam aprovados por Deus. Não podia mudar, não podia alterar, não. Deus estava aprovando, Deus estava feliz. Agora eu pergunto, 40 anos atrás, quando eu me converti, batismo com o Espírito Santo era uma coisa normal. Eu pergunto aqui, qual foi a última vez que vocês viram falar de alguém que foi batizado com o Espírito Santo? Tenho certeza que tem irmão aqui que vai levantar e falar, pastor, tem mais de 5 anos que eu não ouço falar de alguém que foi batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu nem sabia que tem batismo. Tem crente na Assembleia de Deus que não sabe nem o que é batismo com o Espírito Santo. Nós queremos avivamento permanente, mas nós não queremos preservar o que Deus já tinha aprovado. Aqui o Senhor está falando, isso é bom. Guarda o que vocês estão fazendo, não deixa de fazer não. Se tem algumas coisas para corrigir, Ele vai aperfeiçoar, mas o que já está bom, Ele está dando elogios. Está entendendo, irmãos? Aqui diz o seguinte, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse 2:25. Mas o que tem, nós já tínhamos batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, cura divina, nós já tínhamos uma alegria transbordando do Espírito Santo, nós já tínhamos tudo isso. Mas vamos parecer com o mundo, vamos ser igual àquela igreja moderna, vamos ser igual àqueles crentes modernos, e nós vamos abrindo mão de princípios que o Senhor tinha aprovado e perdendo a visitação dos céus. Vamos para a chave de número 4 para fazermos a conclusão rápida. Capítulo 3, verso 19 do Apocalipse. 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Na terceira chave, conservar o que Jesus já provou. Na quarta, aceitar a correção divina. Queremos avivamento permanente? Então nós temos que ser sempre filhos dóceis, prontos, dispostos a ser corrigidos por Deus. Se você endurecer num ponto de vista seu e não aceitar Deus trabalhar na sua vida, mudar a sua vida, você não terá avivamento permanente. O Senhor diz que repreende e castiga todos quanto Ele ama. E aqui Ele expõe
pecado tem que ser exposto mesmo. Deus não vai empanar pecado de ninguém. Se nós pecar, pode ser o filho querido de Deus. Deus vai pôr isso à luz. E é só na luz para o sangue de Jesus purificar. Então nós estamos vivendo uma época também que parece que a maneira de ficar livre do pecado é esconder ele. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre a sua transgressão nunca prospera. O Senhor repreende aquele que Ele ama, e Ele ordena que os homens arrependam-se. Vamos pensar aqui numa coisa: a igreja não é perfeita, tudo bem, a igreja não é perfeita, então ela precisa de correção. Nós gostamos de falar que a igreja não é perfeita para dar uma consolada nas nossas falhas, tudo bem, mas aí você precisa de ser corrigido. Você não é perfeito, eu também não sou, então nós todos precisamos ser corrigidos, e ninguém escandalizar, porque o pastor hoje não pode corrigir ninguém, o pastor hoje não pode chamar nenhuma pessoa na reunião, não pode falar: irmão, muda de comportamento, olha a maneira que você está vestindo, irmão, olha a forma que você está namorando, moça. Não pode falar, se falar a família inteira vai embora, o pai fica zangado. A não aceitação de correção, irmãos, leva à apostasia. Apostasia é perder a salvação, é ter salvação e perdê-la depois. Deus corrige. Olha, aqui no Apocalipse tem 7 igrejas, 5 das 7 igrejas são repreendidas por causa de pecado, por causa de erros. Só tem 2 que não é repreendida: Esmirna e Filadélfia. E sabe que essas 2 eram as mais perseguidas que tinha, as que tinham mais problema. Esmirna é a mais pobre, Filadélfia é que se dedicava mais à evangelização e foi grandemente perseguida. Parece então que há uma indicação que a perseguição e os sofrimentos mantém o crente mais obediente, mais puro, porque os tempos de bonança às vezes se tornam perigosos, sabia disso? Quase sempre a bonança produz indiferença, a indiferença produz frieza e orgulho espiritual. O Senhor disse em Hebreus: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus capítulo 3, 13 e 14. Número 5, a última chave, capítulo 3, verso 21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. 3:21 do Apocalipse. Cada uma das 7 cartas encerra com um apelo para que a igreja olhe para o futuro, ao que vencer. Esse olhar voltado para frente, para o futuro, mantém a igreja livre das contaminações deste mundo. Paulo disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Um olhar constante para o futuro vai manter a igreja, vai fazer com que o avivamento seja permanente. Nós temos que continuar olhando para o alto, para frente, para o alvo. O nosso olhar tem que ser para o futuro. Toda vitória, toda realização, todo fim da nossa esperança, o cumprimento de toda a nossa esperança e fé está na frente. Então, olhar para frente. João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. 1 João, capítulo 3, 2 e 3. Paulo diz: pensai nas coisas que são de cima, não das que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando
quando Cristo, que é a nossa vida, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Aonde deve estar nosso olhar? Em Cristo, no alvo, no futuro, no triunfo, no regozijo do galardão, na entrada do céu, no arrebatamento que vai acontecer. Olha para frente, olha para o alvo, que é Cristo. Aleluia! Essas cartas aqui foram dirigidas aos anjos, aos mensageiros das igrejas. Então é necessário que cada um de nós, líderes, obreiros, todos nós estejamos atentos às ordens de comando do Senhor. Todos nós possamos tomar as chaves que já está aqui nesse livro para manter a igreja avivada e assim usarmos essa chave todos os dias. E então, com certeza, o Senhor já proveu por esse meio o provimento, a vida, a virtude, para a igreja nunca ficar fria, nem desanimada, nem fraca, mas sempre avivada, sempre animada e sempre forte, olhando para o Senhor. Amém? Amém, irmãos? Exaltado para sempre exaltar.